Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu trabalho na área da educação e atualmente eu estou fazendo uma mentoria que está sendo bênção na minha vida, junto com a minha amiga do coração, irmã de jornada, a Raquel, que está aqui comigo. E hoje a gente vai começar a falar de todo esse processo que a gente vem passando, né? A gente vai começar a transbordar, compartilhar aqui com vocês como que foi esse processo, está sendo essa nossa caminhada, né? Para que a gente possa alcançar pessoas, né? E que as pessoas também que serão alcançadas possam mudar a sua vida aí através disso que a gente vai falar. Que é do que a gente vai falar aqui hoje acontece com todo mundo está aí vivendo nesse círculo vicioso, não é o círculo virtuoso, e a nossa proposta aqui é mudar para o círculo virtuoso. Agora a Raquel vai se apresentar para a gente começar. Boa tarde a todos. Como a Lelê disse, né? Lelê é um nome carinhoso da minha amiga também, né? A amiga de jornada aí. Estamos juntos nessa mentoria. Meu nome é Raquel, também estou na área de educação já há alguns anos e por gostar muito desses temas relacionados à educação, a nós mesmos, né, a aprendizagem, né, gerir tempo, gerir várias coisas na vida da gente. Por gostar de tudo isso, né, entrei com a Alessandra nessa mentoria e a gente está aqui para compartilhar com vocês que nós estamos aprendendo, né? De acordo com o nosso mentor, é muito importante que a gente aprenda e conforme a gente vai aprendendo, a gente possa transbordar, né, para todas as pessoas. E estamos convidando vocês aí para fazer parte conosco nessa caminhada de aprendizagem. É isso aí. É isso aí. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? E esse foi um dos nossos primeiros aprendizados, né? Então, a gente vai iniciar falando. É um processo, nessa mentoria que a gente está, foi um processo de 20 dias, que ele chamou de 20 dias de desconstrução. O nosso mentor é o Pablo Marçal. Então, a gente, durante 20 dias, ele falou de vários temas, né, que a gente vai compartilhar aqui com vocês. E cada tema desse para a gente poder estar reconhecendo e melhorando, para a gente poder realmente provocar a mudança, alavancar a mudança que a gente quer, certo? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai falar das sementes exponenciais. E o que é uma semente? Né? É tudo aquilo que você planta que vai dar um fruto, né? Vira uma árvore e toda semente produz um fruto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando das sementes. Só que quando a gente vai plantar uma semente, trazendo a analogia aí para o nosso dia a dia, para ficar mais fácil para a gente entender e até memorizar, é, quando a gente vai plantar a semente, a gente primeiro tem que preparar a terra. Então, a gente tem que preparar a terra, ver se a terra é adequada, que tipo de terra que é, planta a nossa semente, cuida da semente até ela dar o fruto, né? E o fruto seria o quê? A prosperidade realmente que a gente está buscando. Só que antes da gente, nesse caminho todo que a gente vai fazer de plantar, de regar, de acompanhar ali, né? Cuidar, arrancar as ervas daninhas, nesse processo, todas as vezes, sempre vai acontecer alguma coisa no caminho que pode querer nos tirar do foco do alvo que a gente quer atingir. Né? Então a gente tem que ficar muito atento para isso, porque é muito fácil da gente se perder no caminho. A gente tem que estar com muito foco, muita determinação, ter muita inteligência emocional para a gente não desviar do caminho. E sobre isso, o que ele trouxe como ensinamento, que eu achei muito bacana e super válido, que a gente tem que começar a construir a nossa lista de simplicidade. E o que seria essa lista de simplicidade? É aquilo que é importante para você, que é valor para você na sua vida. Então aí já começa um processo de olhar para dentro,
né? O que que é valoroso para mim? O que que é importante para mim? O que que me faz levantar todo dia? Que é a minha motivação diária, né? Então, a gente tem aqui a Raquel fez um mapa mental dela, ela trouxe aqui para a gente poder ir falando. Aí, primeiro, valorizar pessoas e nunca coisas, né? Então, a gente gosta de gente, né? E a gente precisa valorizar gente. Deus gosta de gente. Então, a gente nunca deve gostar de coisas. A gente tem que gostar de pessoas. Segunda, reverenciar Deus ou qualquer outra entidade aí que você valoriza, outro nome que você quer dar, a consciência, a fonte criadora, o criador, enfim, essa energia cósmica universal que criou tudo e mantém tudo como está. Depois os negócios, né? O que é um negócio para mim? Um negócio não pode estar à frente da minha família, à frente de mim, à frente de Deus. Negócios, empresas são munições para a gente poder governar. Então, nunca também trocar negócios por nada do que está ali em primeiro ou segundo lugar na sua vida. Quarto, o amor. O amor é o que move o mundo. O amor está presente em tudo. O amor é a nossa essência. Só que, às vezes, a gente deixa e joga umas terras em cima disso daí e fica com o olho meio vendado, mas a gente precisa deixar que o amor realmente seja o nosso guia e que ele direcione todas as nossas ações na nossa vida. Coisas são para ser usadas e não guardadas. Então, muito importante também a gente poder ter um senso de utilização das coisas e nunca ficar guardando para amanhã, que amanhã, na verdade, nem existe, né? O que existe somente o agora. E, por último, na prosperidade, né? A partir do momento que eu tenho essa lista de simplicidade muito bem guardada aqui no meu coração e muito consolidada aqui no meu cérebro, eu não vou me perder durante o caminho. Eu vou conseguir seguir o caminho e alcançar o alvo que eu determinei. É isso aí, Alessandra. E voltando um pouquinho, né, na primeira fala que você disse aí, a questão das sementes, a gente lembrar, né, que fazendo uma outra analogia da questão das sementes, do terreno. Então, o terreno, a gente poderia estar fazendo analogia aí que o terreno é o nosso cérebro, né, a nossa cabeça, a nossa capacidade cerebral. E as sementes são as ideias, né? São as ideias, a geração de ideias no nosso dia a dia. E a gente tem que cuidar muito desse terreno e digamos que essa maratona aí de 20 dias, né, para a gente estar avaliando como que está tudo isso na nossa cabeça, né, quais são os bloqueios que a gente tem, o que a gente pode ir limpando, né, desconstruindo algumas crenças que a gente vem carregando ao longo do tempo. E então a ideia é estar limpando esse nosso terreno, esses bloqueios e desconstruindo algumas crenças que a gente carrega ao longo dos anos, né? Desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo algumas crenças, né? Por convivência com pais, com a sociedade, com professores, com parentes, com vizinhos. Então a gente vai interiorizando certas coisas que muitas vezes não são verdadeiras. São coisas que a gente introjeta e agora que a gente está parando para pensar melhor, a gente vai aprender a ver o que é correto, o que não é e o que dá para limpar. E depois desse terreno limpo, a gente pensar aí, né, nas sementes que a gente está recebendo algumas sementes, né, e que sementes são essas, que ideias novas eu vou colocar no lugar daquelas crenças antigas que não valem mais para nós, né? E é isso aí. A gente está pensando realmente e trabalhando dia a dia, lembrando também, tem um ponto aqui que eu acho muito interessante, a gente vai até ver no próximo slide. Deixa eu passar ele aqui.
aqui, voltando a falar das sementes. Só um minutinho. Isso. Voltando a falar das sementes, né? Então, assim, o tamanho da nossa prosperidade. Quando a Alessandra falou sobre a prosperidade, a gente pensa em prosperidade em riqueza, em valor financeiro, Dinheiro. né? Dinheiro. Dinheiro. Todo Não, mundo fala não, prosperidade é dinheiro. é dinheiro, a gente pensa realmente em dinheiro, mas a prosperidade não é só isso. Acho que o dinheiro, a riqueza mesmo, acaba que vem de qualquer Consequência. maneira, né? Vem de qualquer maneira, é uma consequência, mas a prosperidade tem que ser no nosso interior, né? Na nossa cabecinha, que tem que prosperar, nosso modo de vida tem que prosperar. E aí, voltando à questão da semente, como eu já disse, né, o terreno, o tamanho o terreno é o nosso cérebro, né? Qual que é a nossa capacidade cerebral, qual que é a quantidade de sementes. Então, sementes boas são lançadas e a gente tem que colher, né? Guardar, deixar elas caírem no nosso terreno para poder elas se frutificarem, né? A gente tem que pensar nisso. Aí ele fala, é interessante, né, que o Pablo fala muito também da questão da quantidade de trabalhadores. A gente precisa ao longo do tempo fazer conexões, que é o network, né, Alessandra? Isso, Isso network. é muito importante. E as boas práticas, ele fala também que é muito importante a gente estar fazendo modelagens. Então a gente tem as nossas mãos, nós temos muitos autores, nós temos muitas pessoas, nós temos nosso mestre, né, o nosso guia maior, que é Jesus. Então, assim, a gente está tendo este olhar para poder verificar o que a gente aprende, que código que a gente extrai de cada um dessas pessoas, desses livros, dos filmes. Então, a gente tem que ter esse olhar atento. E um outro ponto importante também é depois, enquanto a gente aprende, como a Alessandra mesmo já disse no começo aí, enquanto a gente aprende, mas a gente aprende duas vezes quando a gente ensina também. Então a gente tem que aprender a transbordar, né? E a questão que a gente está falando de semente, né? A água, a planta, a gente tem que estar lembrando de estar regando isso todo dia e fazer realmente frutificar essa semente que a gente está plantando em nós. É isso aí. Exatamente. Quando a gente é muito bom a gente trabalhar por analogia, porque eu creio que quando a gente trabalha por analogia é mais fácil para a gente compreender, né? Porque às vezes a nossa linguagem não pode ser acessível para todas as pessoas, nunca é, né? Sempre a gente identifica, geralmente aquelas pessoas que a gente convive mais é que a gente entende mais a linguagem daquela pessoa. A gente costuma falar, a gente par com par fala melhor e se entende melhor. Né? Então, quando a gente traz a analogia para as nossas falas, para os temas que a gente vai trabalhar, a gente acredita que é mais fácil da pessoa entender. E falando mais um pouco aqui, né, desse mapa mental aqui que a Raquel trouxe, quando ele começou a falar dessa aula, ele falou que tem essa fórmula da riqueza, que a Raquel colocou aqui embaixo, ó. Fórmula da riqueza é igual a capacidade cerebral, mais quantidade de semente, mais o network, que é a quantidade de trabalhadores, mais a modelagem e mais o transbordo. Aplicou essa fórmula, pronto, você atingiu a riqueza. Só que por que ele começa falando, né, e a gente também entendeu isso, que a gente começa falando da capacidade cerebral. Por que disso? Porque às vezes a gente tem muita semente disponível, só que o nosso cérebro ele não consegue absorver todas essas sementes. Às vezes a gente tem um monte de ideia, né? Só que dependendo do tamanho do meu cérebro, eu não vou conseguir fazer que todas germinem. Então, por isso que é muito importante a gente preparar esse terreno, né? Alargar também o terreno. Largar o nosso terreno, que no caso, terreno é igual a cérebro. Então, é alargar o nosso cérebro. Por quê? Como a Raquel muito bem colocou, nós, desde o nosso nascimento, a gente
nasce dentro de um lar, onde a gente tem a nossa criação feita pelos pais, pelas mães, e a gente tem várias pessoas que influenciam no nosso crescimento. E que isso vai formando o quê? As nossas crenças. O que são as crenças, né? São os nossos valores. Então, além dessas crenças que são passadas pelos nossos familiares, pelas pessoas de maior convivência da gente, pela escola, pela igreja, o templo onde você vai lá frequentar, o pastor, seja lá quem for, pelas pessoas que você tem mais convivência. A gente também tem as crenças que estão aí no inconsciente da humanidade. Né? E isso é muito forte, são essas crenças que dirigem a nossa vida. Então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento e a gente começa a olhar para dentro e ver quais realmente são os meus valores, a gente vê que muita coisa a gente faz no automático baseado nessas crenças, porque são elas que dirigem a nossa vida. Então, não são os nossos valores, não é aquilo que eu acredito, então é ela que vai dirigir a minha vida. Então, a gente tem muita crença dentro do nosso cérebro que a gente precisa identificar e mudar. Por que mudar? Porque, como o próprio nome já fala, são crenças limitantes, né? Então, a gente tem que trocar por crença fortalecedora. Exemplo, dinheiro é mal, isso traz coisa ruim. Não, dinheiro é bom, dinheiro é uma energia de troca. Dinheiro é necessário para eu sobreviver aqui nesse mundo. Tudo aqui nesse mundo, né, que eu quiser adquirir para minha sobrevivência, eu preciso de dinheiro. Só que a gente foi ensinado que ele é mau, que ele é sujo, que quem é rico não presta, falando de dinheiro, né? A questão de capacidade de inteligência também. Às vezes você está lá, quando você está estudando, você não dá conta de resolver um problema, aí a pessoa fala, você é burro, você não é capaz, esse menino não vai virar nada. São essas falas que vão formando as nossas crenças no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é cheio de ramificação, né? Ele tem as trilhas neurais que vão se fortalecendo, igual a raiz de árvore, é a mesma coisa. Se você for olhar uma foto de um cérebro, ele é cheio de raizinha, que são as trilhas neurais. E essas trilhas, elas vão formando de acordo com as nossas crenças. Então, eu tenho que trocar essas trilhas neurais, né? E essas crenças vão virando hábito e vão fortalecendo e vão... Aí a gente começa a viver no automático, sem perceber. E é só reclamar, porque que a minha vida não dá certo, porque que fulano vai e eu não vou, né? Mas o caminho, gente, para poder trilhar, para você conseguir romper com isso, ele não é fácil. Por quê? Ele é um trabalho diário, árduo. Você tem que ter persistência, você tem que ter disciplina, você tem que vencer o seu cérebro. Trocar essas trilhas neural não é fácil, porque é um processo de desconstrução que a gente começar a fazer para poder alargar esse terreno e limpar o terreno para poder pôr coisa nova, para começar a construir. Inclusive, Alessandra, a gente lembrar, né, que é tão arraigado e a gente precisa lembrar que uma coisa muito forte em todo mundo é a questão da palavra. Quando a gente fala da semente, a semente é a palavra. É a palavra que cai no solo, né? No solo da gente. E a palavra é muito forte. E é importante a gente lembrar que essa palavra, a gente pode pensar também assim, em questão, fazendo uma outra analogia, a gente tem que plantar ela. A gente pode plantar a palavra também no coração. Do coração ela sobe para o cérebro, né? É feita até a analogia, a planta, a semente é plantada na terra, né? E aí ela rompe, né, o solo e consegue, de baixo para cima, sempre essa evolução, né, de baixo para cima. A semente na terra eclode, né, a árvore surge para cima. Pensar numa casa, construção de uma casa, né, ela é construída também de baixo para cima. E a palavra que a gente fala, que é a semente também, ela é plantada no nosso coração. E a gente tem que deixar, né, essa boa palavra crescer e subir para o nosso cérebro.
Isso aí é uma das coisas que a gente tem que estar também lembrando. E o coração nosso é muito potente. Nosso coração, ele é tão importante quanto o cérebro também. E aí a gente tem que cuidar também aí do nosso coração, né? O coração é tão lindo porque ele é o início de tudo. Quando a gente é gerado, o primeiro órgão que forma é o coração. Então, aí a gente já fica pensando na importância dele, né? Então, falando disso que a Raquelzinha falou, né, da questão do crescimento, a gente tem que guardar o nosso coração, né, para que ele frutifique e que as sementes que sejam plantadas sejam sementes de bênção, né, para que a gente possa realmente explodir, né, porque quando a gente começa a plantar o bem, a gente explode. Aí a gente vê a potência que a gente carrega, porque a gente é uma potência, a gente é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é ilimitado. E a gente, se é a imagem e semelhança dele, a gente também é ilimitado. E, Então, a gente tem todo o potencial para poder realmente explodir. Só que as nossas crenças, né, o nosso ambiente limita a gente e a gente acredita nessa historinha. Então, a minha resolução da Raquelzinha foi de rasgar essas páginas tudo e começar a escrever uma nova história, né? Que é uma história de bênção, de prosperidade, de sucesso, e para a gente poder realmente cumprir o propósito que a gente está aqui, que é governar a nossa vida, né? E não deixar ela ser governada é isso. pelos. E nesse caminho, a gente lembrar, né, que essa lista de simplicidade, ela para cada um ela é individual, né? Cada um tem a sua lista de simplicidade para elaborar. E o que teria que vir, né, dentro desta lista, né, de simplicidade? São sentimentos, são os nossos sentimentos que vão nortear os resultados. E que sentimentos seriam esses? Aí a gente tem que lembrar da coragem, da alegria, né? Esses sentimentos dentro da gente e lembrar que no decorrer, né, conforme essa prosperidade for chegando, a gente nunca esquecer desses pontos importantes na vida da gente, que em primeiro lugar, né, a família. Tem uma frase aqui que eu acho ela tão importante, que vê. Deixa eu só aqui. A gente, na lista de simplicidade, se a gente pudesse resumir ela, eu colocaria uma frase assim: é amar o que Deus ama. E Deus ama tudo, né? Então a gente amar, continuar, seguir amando. Então, nessa lista de simplicidade, não esquecer das pessoas, elas em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, é amar o próximo, né? E aí, com isso, a gente nunca vai se desviar do caminho. Não é? É verdade. Nunca. É isso mesmo. O amor tem que ser a resposta para tudo na vida da gente. Ele é a resposta para tudo. Só que a gente não enxerga, tem hora, né? É isso aí. Bom, gente, aí a questão da quantidade de semente, né? Sementes, elas são ideias, né? E às vezes eu posso ter, como eu falei no início, um monte de semente, um monte de ideia para poder colocar em prática, porém, se o meu terreno for pequeno e estiver sujo, eu não vou conseguir que essas sementes brotem, né? Então é muito importante, por isso que a gente está falando tanto da questão da capacidade cerebral, né? Porque, lembrando de uma fala dele também, a maioria de nós não fomos ensinados a trabalhar com riqueza. Porque no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, hoje em dia tem a estatística, né, que 2% dos brasileiros somente que são milionários. Então, 2% é um percentual muito, muito baixo para a gente ver o tanto de pessoa que tem aí. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas têm a capacidade cerebral alagada. Então, se eu não me preparar, né, não construir isso dentro do meu cérebro, essa capacidade para poder lidar com riqueza e com todos os desafios, né, que eu vou ter para poder alcançar isso durante a jornada, o que vai acontecer?
Eu posso até conseguir, mas eu não vou conseguir sustentar. Acontece que muita gente que ganha dinheiro de Mega Sena, né, mas não tem capacidade cerebral para gerir o recurso. E o que acontece? Acaba tudo. Fica mais pobre do que era, infelizmente. Pobre mentalmente e pobre financeiramente também. Então, isso é muito importante. Gente, eu demorei muito a cair essa ficha, tá? Muito mesmo. Nossa, eu achava assim que era muito fácil. E não é. Tudo começa dentro da mente, na verdade. Tudo começa no coração e vai para o cérebro. O coração é a sementinha e o cérebro é a água que rega e que faz brotar, eclodir, como diz a Raquel. E outro ponto, Alessandra, você falou um pouquinho antes, que eu vou ver se eu consigo relembrar aqui, é a questão da gente conseguir sair do ponto onde a gente está para melhorar, né? Como fazer isso? E foi muito discutido e tem muita razão, né? Quando o Pablo fala da questão da gente, do nosso espírito dominar o corpo. Muitas vezes, e isso eu acho que serve para qualquer pessoa, não é só, eu tô falando de mim mesmo, né? Que a gente muitas vezes acaba que deixa o corpo dominar. O que é quando o corpo domina? A gente, eu tô cansada, vou dormir mais. É dormir mais do que precisa, é comer aquilo que não é necessário, né? E a gente faz tantas coisas que quando o corpo da gente manda, digamos assim, a gente faz coisas que com o decorrer do tempo vão impactar negativamente. A questão de comer além do que precisa, comer só pelo gosto, não para se nutrir. Então assim você vai ficar com problema de saúde. Se você dorme demais, você deixa de ter o tempo para usufruir, para desfrutar. Então assim, são várias coisas que quando o corpo manda, você não consegue prosperar. Então, um dos pontos muito importantes dessa nossa caminhada é lembrar que nós somos corpo, alma e espírito, né? E o que realmente tem que sobrepor na nossa vida é o espírito. Então é o espírito que deve de mandar no corpo. Olha, você acorda cedo, você tem que fazer um exercício, você tem que se alimentar corretamente. A gente tem que deixar que o espírito comande. A gente precisa mostrar essa força do espírito para o nosso corpo, não é o corpo que manda. Eu lembrei disso numa fala um pouquinho atrás, dessa importância da gente fazer o espírito, que é o espírito que domina, né, Alessandra? É verdade. E a gente, eu e a Raquelzinha aí, a gente tá nessa, junto. Falar, é fantástico isso. É fácil, não é? Não. Mas depois que você engrena, menino, isso é bom demais. Né? É, A gente vê o tanto que a gente é capaz de produzir, assim, tanto que a gente tem capacidade para fazer as coisas. E olha que a gente ainda nem está tipo, em 10% da nossa capacidade, né, Raquel? A gente está sim. Isso é muito importante, o que a Raquel falou, gente. Quem governa é o espírito, não é o corpo, não. O cérebro não manda, não. E aí, para isso, a gente tem que. No próximo a gente vai falar, mas a gente vai falar dos drives mentais, né? Que a gente tem que começar a construir para poder desconstruir essas falazinhas que o cérebro vem para a gente, sabe? Aí, essas daí destrói a gente. Então, se a gente não ficar atento, um radar ligado todo dia e noite, orar e vigiar, como está escrito na Bíblia. Orar e vigiar. Aí, gente, aqui a gente trouxe os drivers e os códigos. O que são os drivers? São respostas rápidas do seu cérebro, né? Então, tipo, vou falar de uma que eu me lembrei aqui, que ficou muito gravada para mim quando o papo fala de inveja, né? Inveja é um sentimento que todo mundo tem, é natural. E inveja também é inveja, não existe inveja boa nem a inveja má, não, a branca, como diz o povo, inveja branca. Ai, tô com inveja branca, é inveja. É o mesmo significado.
Então, é um drive, né, uma resposta rápida do cérebro quando você sente inveja de alguém, principalmente quando você vê uma pessoa que tem uma coisa que você gostaria de ter, que você ainda não tem, é você falar, eu mereço mais que isso. E abençoar a pessoa, né? Eu sou merecedora de muito mais que isso. E uma E coisa assim interessante, antes da gente entrar nessa apresentação aí, Alessandra, eu vou tentar explicar aqui. Quando que nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita de armazenamento de informações, né? A gente vem ao longo dos anos, desde que a gente é gerido na barriga da mãe, a gente vai armazenando informações e conhecimentos e aprendizagens no cérebro. E eu achei super interessante que é como se dentro do cérebro da gente houvesse uma biblioteca imensa. E dentro de cada compartimentozinho nós carregamos várias informações. A gente fica assim, nossa vida, alguém te pergunta uma coisa, você sabe que sabe do assunto, mas não consegue acessar com facilidade isso que você sabe. O Pablo fez uma explicação que eu achei muito legal, que vamos supor, a pessoa te pergunta, eu não sei falar, te faz uma pergunta, o que é espelho? Um exemplo, eu vou falar uma coisa muito boba, mas aí você vai lá no celular, peraí, espelho, é algo que reflete, você vai desce a caixinha lá embaixo, você vai tirar as pastinhas e procurar lá todas as suas relações com esse assunto, o que quer dizer. Até você fazer tudo isso, o seu cérebro demora muito tempo para fazer tudo isso. E quando a gente entrou nessa aula de drivers e códigos, estava falando a gente aprender a retirar o código das coisas que a gente vê, das coisas que a gente escuta, do filme que a gente assiste, do livro que a gente lê. Então, assim, né, o que é trazer esse conhecimento da forma mais resumida possível, de preferência numa palavra. Então, de uma coisa tão grande, se resumir aquilo, porque aí você vai ter facilidade em acessar o conhecimento dentro da sua cabeça. Então, é um exercício que a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo para transformar essa informação imensa que a gente tem em coisa bem resumida, para a gente acessar o conhecimento com mais facilidade. Então, para poder entrar, né, nessa parte, eu queria só fazer esse comentário para a gente seguir em frente, muito que eu achei muito legal, interessante. muito legal. Eu falo também, cada um tem uma percepção de aula, né? A gente assistiu a mesma aula e a percepção da Raquelzinho, que marcou ela, às vezes não foi a mesma coisa que me marcou. E agora eu falei para ela, já assisti essa aula mais de uma vez e cada vez que eu escuto, eu aprendo uma coisa nova. Mas eu também eu aprendo bem mais por analogia. Meu cérebro memoriza. Então, hoje, se a gente for resumir a analogia da aula, seria aquela árvore do slide anterior. Que Uhum, ali também, né? Eu consigo visualizar a aula ali naquela árvore. uhum. E falando ainda da fórmula, né, da riqueza lá, que ele trouxe, que a gente falou, aqui está o transbordo, que é transbordar, né, que é o último item lá da fórmula, que o transbordo, que ele chama, é a gente compartilhar o que a gente aprendeu. Porque quando eu ensino, eu estou aprendendo de novo. Então, se eu ensino uma vez, eu estou aprendendo. Se a gente for falar desse assunto de novo em outro momento, eu tenho certeza que a gente vai falar coisa diferente do que a gente falou. Porque a cada dia a gente aprende, e à medida que você vai aumentando a sua capacidade do cérebro, alargando a capacidade cerebral, você vai tendo percepção diferente, conhecimento diferente, e aí você só vai escalando, né? Por isso o nome da aula, semente exponencial. A partir do momento que a gente começa a transbordar, ensinar e compartilhar isso que a gente está aprendendo, aí a gente vai transbordar e crescer exponencialmente. E isso, vamos falar, né? Jesus trouxe 2.000 anos atrás, né? Que a gente não aprendeu. Eu falo, gente, quando fala da lista de simplicidade, é isso. As coisas são muito simples.
Só que a gente, por conta das crenças, né, a gente aprendeu a complicar muitas coisas. Então a gente põe muita coisa na frente, mas na verdade é tudo muito simples, muito simples. Aí, falando aqui de outro driver, né, e o código, a gente vai falar da mudança, né? Eu não consigo, como eu falei aqui anteriormente, eu preciso preparar o meu terreno, alargar o meu cérebro, plantar as boas sementes para eu poder começar a subir, a exponenciar. Então, eu vou conseguir fazer isso de hoje para amanhã? Não. Tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo, né? E o bacana disso é essa caminhada, né? Porque é durante a jornada que a gente vai aprendendo, a gente vai pegando código, a gente vai criando driver mental para a gente poder se fortalecer mais, né? Então, é o que ele chama de micro-resultados. Por exemplo, a gente hoje está fazendo isso daqui, é uma mudança, é um micro-resultado nosso, porque é uma coisa que a gente teve muita resistência. É. Eu, a Raquel, vou falar por ela também. Temos. Teve resistência de fazer isso daqui. Mas a gente percebeu que se a gente não fizesse, a gente aí podia parar de fazer a mentoria. Uhum. Porque se eu só armazeno conhecimento, não coloco ele em prática e não ensino para os outros, já pensou se Jesus tivesse feito isso? Jesus lá, o bambambam que ele era, transformava água em vinho e estava lá ensinando para o povo, ele ia guardar isso para ele, quis guardar isso para ele? Não quis não, gente, deixa estar escrito, só que a gente não entende. Né? Então, esses micro resultados, gente, é muito importante, a gente precisa aprender a comemorar. E Né? Cada dia, alguma coisa diferente que você consegue fazer é um micro resultado, e ele tem que ser muito considerado. E é a partir disso que as coisas vão começando a acontecer, né? é lembrar, né, Alessandra, que a gente nunca pode acelerar processos, a gente não pode pular etapas, por isso que fala dos micro resultados, né, são viradinhas de chave, dia a dia, paulatinamente, a gente não pode querer mudar da noite para o dia, não tem como, né, realmente é devagar, é necessário esforço, lógico, né, e saber que a cada dia a gente cresce um pouquinho, mas e não esquecer de maneira alguma que a gente sempre tem que passar para frente, né? O que a gente está aprendendo, a gente aprende dia a dia, mas também vamos passar para frente dia a dia, ajudar, né? A gente está sendo ajudado e ajudar também. Então o objetivo é esse, né? Caminhar e trazendo pessoas junto conosco. É isso aí. Exato. Eu falo, é muito. Se a gente for observar nessa questão de não fazer tudo de uma vez, tem vários exemplos práticos na vida da gente que a gente pode observar. Aí a gente pode observar a questão da gente, quando a gente é gerado, a gente é gerado e nasce? Não, demora 9 meses, né? No mínimo. No máximo, aliás, para ser. Tem gente que nasce antes, eu vim de 8, fui mais apressado. Mas tem o tempo certo, né? Para as coisas, né? A gente tem o tempo da chuva, a gente tem o tempo da seca, as estações estão aí muito bem definidas, né? E cada estação tem o seu processo que prepara para outra. Então, nada na vida é feito no estalar de dedos. Muito importante que a gente preste atenção nisso e tenha isso no coração, que o que importa não é o alvo, é a jornada. Uhum. A jornada que a gente se conhece, se fortalece e chega lá como vencedor mesmo. É É a, isso aí. né? É isso aí. E outro ponto interessante é aí, né, quando fala que toda descoberta é natural, né, cada um à sua maneira. É, e nós somos imagem e semelhança de Deus, né? ISD. Então nós somos criados perfeitos, né? Onde achar dificuldade? Para que procurar dificuldade? É acreditar mesmo, né? Nós temos a centelha divina dentro de nós e somos capazes de tudo, né? Porque somos realmente a imagem e semelhança de Deus. Somos.
e o nosso coração, né, que é o nosso guia. O coração tem que ser o nosso guia, gente. Tem que ser o nosso guia. Às vezes o cérebro quer tirar a gente uma coisa que o coração da gente está fazendo o contrário, mas a gente não tem que ouvir o cérebro, a gente tem que ouvir o nosso coração. Porque é dentro do nosso coração que habita Deus, que está dentro de nós, e é a partir dele que a gente faz tudo na vida. Afinal de contas, ele é o primeiro que começou, que formou, e é o último a parar. Quando a gente morre, ele é o último órgão que para de funcionar. Né? Então, quando a gente morre, não, quando a gente faz a passagem, né? A gente muda de dimensão. Então, é muito importante a gente guardar o nosso coração. E quando a gente está chamando atenção para isso, já tem uma passagem na Bíblia que já fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Prestar muita atenção no que é realmente, quais sentimentos que eu ando carregando no meu coração, porque são eles que vão determinar as minhas ações e as minhas reações, né? A partir do que está dentro dele é que às vezes eu posso amar demais da conta, amar infinitamente, imensuravelmente, e também eu posso odiar, né? Ao contrário, aí entra a polaridade, né? Alegria, tristeza, ódio, amor, são essa dualidade presente aí dentro do nosso coração, e a gente tem que aprender a dominar, a gente tem que dominar mesmo, é tirar fora aquilo que não é bom, a gente tem que aprender a arrancar. Vai lá no seu jardim, tá lá lindo, maravilhoso, florido, que é graminha, mas aparece os matinhos, você não tem que lá arrancar, o coração é do mesmo, mesma coisa. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do coração descrito naquele livro A Cabana. Não sei se alguém aqui já leu, mas é uma leitura que vale muito a pena. É um livro que fala sobre isso, sobre perdão, o que é o perdão. E no livro, né, quando ele vai visitar, que ele vai para essa cabana, ter um encontro com Deus, Deus começa a passear com ele por um lugar e mostra para ele um lugar lá que está muito sujo, as coisas bem desorganizadas, mato com flor, tudo grande, tudo aquele negócio esquisito, né? Aí ele fala, por Deus, né? Jesus pergunta para ele o que ele acha daquele lugar, aí ele fala que está bem desorganizado, está precisando de cortar o mato, tirar as ervas daninhas, né? Que as flores até sumiu no meio daquela bagunça toda. E aí Jesus fala para ele, pois é assim que está o seu coração. Então a gente tem que prestar muita atenção no que é que a gente está cultivando dentro do nosso coração. Porque são os sentimentos que vão nortear os resultados. Exatamente. Né? E depois ele fala a questão da remissão do tempo, né? Que a gente, que a Raquel falou anteriormente, que a gente pode acelerar processo, mas nunca pular etapa, né? Porque se a gente pula a etapa, a gente não vai conseguir atingir o resultado. Não conseguimos. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aprender com pessoas, né, gente? É o que a gente está fazendo aqui. A gente aprendeu com ele e a gente está aqui para ensinar para mais pessoas, porque esse é o sentido da vida, né? Se a gente for pensar, eu não sei vocês, mas eu e a Raquel, assim, nessa fase de despertar que a gente está, a gente se faz muita pergunta, porque chega uma época na vida da gente que todo mundo, eu tenho certeza que fala, mas será que é só isso? É só isso mesmo, essa rotina esquisita, trabalhar e correr e não sei o quê, e nananá, vai indo que vai dando um vazio, né? Aí que você começa, né, a se perguntar, mas é só isso mesmo? E como o Papa gosta muito de falar, né? Deus gosta de gente. Se você não gostasse de gente, ele tinha criado um homem. Então, a gente precisa de gente. E as pessoas são as melhores, né? São o melhor que a gente tem para poder aprender. Tá certo que a gente aprende com a natureza, a gente aprende com todas as criações de Deus, a gente aprende. Mas pessoas, quando a gente aprende com elas, é muito mais rápido. Bem mais rápido o processo.
É isso aí. Plantar e construir, É que eu também né? tinha falado. Lá no início, que sempre a gente começa do começo. E aonde é o começo, né? É a questão das sementes que a gente vai plantar. Então, se eu tenho um lugar desorganizado lá, um terreno que está todo cheio de mato, se eu chego lá para plantar minha semente, eu vou jogar lá e eu vou ver o fruto da minha semente? Não, vai misturar lá naquela bagunça toda. Então, é muito importante, né, que a gente preste atenção nisso, que tudo começa, tudo tem o processo, e dentro dos processos a gente tem as etapas, né? Então, qual que é o processo? É começar alargando o cérebro, preparando a terra, começamos de baixo. Ele até deu exemplo, como é que eu construo? Tem jeito de eu pôr um telhado numa casa sem fundação? Não. Alessandra, tá falhando, viu? Falhou o finalzinho aí. Ah, eu tenho que pelo menos pôr as vigas, né, os baldrames, para poder colocar o telhado. Não preciso ter as paredes, mas a fundação eu preciso ter. Então, a gente sempre começa, o povo tem um ditado até que fala, né, que todo mundo começa de baixo. E é verdade, gente. Todo mundo começa pequeno, porque a gente está aqui no processo de evolução, de aprendizado, e a gente vai aprendendo com gente no meio do caminho e a gente vai construindo, né? Então, sempre realmente a gente tem que ter essa percepção de que tudo começa realmente de baixo. Ninguém nunca começou de cima para baixo. É sempre de baixo para cima. E estando no caminho, aprendendo no dia a dia, não deixe, né? O primeiro item aí, não deixe nunca de transbordar. Então a gente aprende e passa para frente coisas boas, né? Aprendeu coisas boas, tem resultado, passa para frente. Vamos semear, não vamos deixar de semear momento nenhum. A gente pode lança milhares de sementes, milhares, como Jesus fez. Ele lançou muitas sementes e várias não surtiram efeito, não frutificou, porque depende em qual coração cai. Mas em alguns que ela for realmente, né, germinar, vale a pena. E voltando a falar na questão de prosperidade, a gente pensa muito, igual, como a gente falou no início, né, a gente pensa no dinheiro, na riqueza, mas prosperar, a riqueza ela vai ser uma consequência, porque o dinheiro ele tem que ser nosso escravo, não ele mandar em nós, né? E aí a gente gostaria, né, eu da minha parte gostaria muito de deixar aí que uma frase que vocês possam repetir junto conosco aí, né? Estamos 100% dedicados naquilo que a gente se propôs a fazer, certo? 100% dedicado na casinha. É isso mesmo. É isso, gente. Então, a gente espera que realmente que isso atinja, chega até quem tem que chegar, né? A gente sabe que tem as pessoas certas, se identificam com a gente, outras não, e tá tudo certo. A gente está aqui para aprender mesmo, né? Mas que a gente nunca perca, né, o nosso alvo, que a gente tenha sempre muito presente na gente a nossa lista de simplicidade, aquilo que eu acredito que tem valor para mim, É isso né? aí. Então, que isso seja o guia de vocês. E a riqueza começa na mente. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza ela é muito mais mental, do coração, do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência dela. É isso É, aí. o dinheiro é o desfrute. É isso aí então. A gente vai É combinar então de nos encontrar muito em breve, né? isso, a gente vai trazer na sequência, né, esse processo de desconstrução, todos os temas das palestras que nós assistimos, são 20 temas. A gente ainda não definiu, mas assim, não vai ser semanal, vai ser pelo menos 2 a 3 vídeos, né, que a gente falou, que a gente vai fazer por semana, de transbordo, até para a gente ir acelerando também, nossa remissão do tempo aqui, ó. É.
É isso aí. E aí, gente, aproveitar aqui para divulgar, como a gente falou, né? A gente trabalha na área de educação, a gente iniciou esse processo, criamos um canal no YouTube, temos o nosso também Instagram, e além de trazer temas relacionados a essa mentoria, a gente vai trazer outros temas também relacionados a outras áreas da educação. Tá? Então, no nosso canal lá, vocês vão ver playlists. Essa playlist que vai ficar gravada, esse vídeo aqui, é a playlist de Educação para a Vida, tanto no meu canal, que é Educação e Movimento, como no canal da Raquel, que é o Consulte Educa. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, no meu e no dela, curte, compartilha, né? Se fez sentido para você, conta para as pessoas. Pode comentar também que a gente vai responder. Tá? E é isso. A gente agradece de coração quem viu, ouviu aqui a nossa mensagem e até o próximo. Logo, logo a gente se encontra. Abraço a todos. Abraço.